Bom dia, voltamos aqui então iniciando propriamente a análise dos dispositivos do artigo 40. Como sabemos, o nobre artigo 40 trata do edital, dos seus elementos, e nós vamos aqui iniciando então a leitura. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual. Parando aqui, ou seja, pessoal, primeira licitação do ano de 2012, 1 de 2012. Segunda licitação de 2012, 2 de 2012. E assim até o final do ano. Quando chegamos no final do ano, zera de novo. E aí eu vou ter em 2013 a primeira licitação do ano e assim por diante. É isso que significa um número de ordem em série anual. Seguindo, o nome da repartição interessada e de seu setor. Terceiro, a modalidade, ou seja, se é concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão ou pregão. Quarto, o regime de execução. Se é regime de execução, se for o caso, se é execução direta ou indireta, e aí os 4 regimes de execução indireta. Como nós sabemos, é a tarefa, a empreitada por preço unitário, por preço global e a empreitada integral. E o tipo de licitação. O tipo de licitação é uma figura que nós ainda vamos analisar, está lá no artigo 45 e 46 da lei. Tipos de licitação são os diferentes critérios que pode escolher a administração, claro, nos limites da lei, para selecionar a proposta vencedora da licitação. Nós temos o menor preço, nós temos a técnica e preço, nós temos a melhor técnica e, por fim, o maior lance oferta. São 4 os tipos de licitação e o edital deve mencionar qual é o tipo, no caso, que será utilizado para a escolha da proposta vencedora do certame. Seguindo aqui, a menção de que será regida por esta lei o local, dia e hora para recebimento de documentação e proposta, bem como para o início da abertura dos envelopes. Indicará obrigatoriamente o seguinte. Pois bem, pessoal, então vamos assim dizer que essas informações básicas que devem obrigatoriamente constar no edital, elas serão acrescidas de uma grande série de elementos de menção obrigatória, que a gente vai começar aqui a descrever nos termos previstos aqui na lei. Vamos lá então. 1. Objeto da licitação, como é evidente, em descrição sucinta e clara. Pois bem, sobre esse primeiro requisito, o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara, aparece, pessoal, é usual aparecer em prova a súmula 177 do TCU. O que nos diz ela? A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável de competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular de licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão. Essa expressão aqui final, pregão, está sendo utilizada genérica, como sinônimo de licitação. Pois bem, na verdade, nós temos que conhecer o teor dessa súmula, mas a essência dela já está aqui, pessoal. Nada mais é do que uma especificação do que já consta no inciso 1 do artigo 40, que eu vou ler de novo. Uma descrição sucinta, mas clara, do objeto de interesse da administração. Seguindo aqui, inciso 2, prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no artigo 64 dessa lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação. O artigo 64, pessoal, que já está lá dentro, no capítulo 3 da lei, só para que não ficar em aberto, ele dispõe sobre a assinatura do termo de contrato, a aceitação ou retirada do instrumento equivalente. Pois bem, então deve constar no edital de licitação, vejam só, isso aqui pode levar a gente a errar uma questão, prazo e condições para a assinatura do contrato. Vejam só, isso aqui dá uma ideia que o vencedor que da licitação decorreria obrigatoriamente
a celebração do contrato. A gente vai voltar a essa matéria daqui a pouquinho, mas desde logo já aviso. Apesar do entendimento de vários doutrinadores, a sistemática da lei, segundo a jurisprudência dominante da matéria, que é o entendimento que a gente deve adotar, é que o fato de uma empresa ou de uma pessoa física vencer uma licitação não lhe confere o direito subjetivo à celebração do contrato, mas tão só uma preferência na celebração no caso da administração efetivamente decidir pela celebração do acordo de vontades. Pois bem, mas então, vamos na sequência. Esse prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, eu devo ler como? Ora, são o prazo e as condições para o licitante, se a administração decidir pela celebração do ajuste. Além disso, pessoal, os prazos para a execução do contrato e para entrega do objeto da licitação. Seguindo aqui, inciso 3, sanções para o caso de inadimplemento. Pois bem, pessoal, essas sanções para o caso de inadimplemento são essencialmente sanções para hipótese de inadimplemento do futuro contratado, não para a administração. 4, local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico. Claro, esse é o inciso que eu só aplico para obras e serviços de engenharia. Nós sabemos que há dois tipos de projetos vinculados a uma licitação para obras e serviços de engenharia, o projeto básico e o projeto executivo. O projeto básico sempre tem que ter, por isso que a lei fala, local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico, porque obrigatoriamente tem que existir esse projeto para que possa ser aberta a licitação pela administração. Na sequência 5C, há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido. Seguindo, 6, condições para a participação na licitação em conformidade com os artigos 27 a 31 dessa lei e forma de apresentação das propostas. Pois bem, pessoal, então, na verdade, o que o inciso 6 está querendo definir é que é necessário que conste no edital sejam especificadas as condições de habilitação e seja esclarecida a forma de apresentação das propostas. 7. Critério para julgamento com disposições claras e parâmetros objetivos. Nós sabemos que o tipo de licitação já tem que constar logo no início, mencionado, deve constar logo no início do edital. Pois bem, o que o inciso 7 está impondo é um aprofundamento, é uma definição a partir do critério escolhido pela administração. Ou seja, pessoal, a título de informação, para que o licitante possa elaborar a sua proposta. 8. Locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância. Aqui está a nossa nobre internet. Em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. Então, pessoal, na verdade, o local onde à distância poderá o interessado obter todas as informações pertinentes, tanto à licitação como ao futuro contrato, uma vez celebrado. Seguindo aqui, inciso 9, condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras no caso de licitações internacionais. Essa figura, licitações internacionais, lembrando aqui, são aquelas das quais podem participar empresas estrangeiras que não tenham autorização para funcionamento no Brasil. O artigo 42 especifica a forma como é regulada esse inciso 9 do artigo 40. Seguindo aqui, inciso 10, o critério de aceitabilidade dos preços unitário global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência.
ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 48. Vejam só, pessoal, o parágrafo 1º e 2º do artigo 48, eles definem o que se considera manifesta inexequibilidade nas licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia. Então nós vamos chegar lá, mas nós vamos ver que a proposta manifestamente inexequível, ela não é admitida para efeitos de classificação. Tendo essa informação, vamos reler aqui o nosso inciso 10, iniciando aqui do começo. O critério de aceitabilidade dos preços unitário, quando for essa forma de definição de preço e global. Conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos, ou seja, o valor máximo que a administração se propõe a pagar. Considere-se o preço unitário, considere-se o preço global. E, vedados, a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de referência, faixas de variação em relação a preços de referência. Parando aqui. Então, o que a lei está vedando, pessoal, é que a administração defina aquele valor a partir do qual ela não aceitará propostas. Então, num primeiro momento, a administração ela pode fixar o preço máximo. Numa obra ou serviço de engenharia, por exemplo, ela definir já no edital. O valor máximo a ser pago pela administração é 120 milhões de reais, ponto. Mas ela não pode dizer que a administração pagará pelo menos 60 milhões de reais. Ela não pode fixar um preço mínimo diretamente, que seria informar um valor, voltando para cá, nem pode fazer isso de forma indireta, por meio de critério estatístico ou faixas de variação a preço de referência. Por exemplo, informar um percentual em relação a certo preço de preferência e fixar isso como o mínimo a ser pago no que toca aquele caso concreto. Pois bem, isso aí, pessoal, uma regra que se cair literal numa questão, sem dúvida está certo, mas olhem só, daqui a pouquinho nós vamos chegar no artigo 48. E aqui já estou adiantando, por força do artigo 48, que determina a desclassificação das propostas com preços manifestamente inexequíveis, pelo uso dos critérios para aferição desta condição, poderá indiretamente haver a definição de um preço mínimo. Porque esse preço mínimo, para nós não se perder e não adiantando muito a matéria, esse preço mínimo, esse valor mínimo, melhor dizendo, é aquele valor que, pela aplicação dos critérios do artigo 48, configuram a manifesta inexequibilidade e, em virtude disso, façam que a proposta seja desclassificada pela administração. Então, enfim, pessoal, eu tenho aqui uma previsão, uma vedação no inciso 10 do artigo 40 da lei, mas pela aplicação do artigo 48, que daqui a pouquinho a gente chega, indiretamente, nós temos parâmetros para definir um preço mínimo. É quando nós chegamos no valor que caracterize manifesta inexequibilidade e acarrete a desclassificação da proposta. Pois bem, além disso, ainda sob o inciso 10, essa parte final, a vedação ao preço mínimo, isso se aplica quando? Ora, quando é a administração que vai pagar a conta. Porque quando é a administração que está na condição de alienante, não se aplica a vedação. Ao contrário, a fixação de preço mínimo é obrigatória. Isso consta no artigo 53 primeiro. O 53 é o dispositivo da lei que trata do leilão, a modalidade adequada para a alienação de bens pela administração, e no parágrafo 1º é definido como elemento de menção obrigatória do leilão o preço mínimo de arrematação. Ou seja, implicitamente essa regra aqui do inciso 10, essa vedação a preço mínimo, é quando é a administração que está na condição de adquirente. Quando estiver na condição de alienante, nós vamos aqui para o 53 primeiro. E aí é o contrário, é obrigatória a fixação de preço mínimo. Vamos aqui na sequência, inciso 11. Critério de reajuste que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção,
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para a apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir até a data do adimplemento de cada parcela. Pessoal, vejam só, nós vamos analisar com calma, com mais detalhes essa matéria dentro do capítulo 3 da lei. Aí nós vamos falar do nobre equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, e o reajuste é, sem dúvida, um dos instrumentos que busca assegurar a estabilidade da equação econômico-financeira do contrato. Mas, essencialmente, o reajuste, como está bem definido aqui, nada mais é um instituto que busca fazer o quê? Ele busca adaptar o valor do contrato quando se altera o custo de execução. Uma empresa, numa licitação, aqui está a nossa nobre licitação. A empresa A, ela apresenta uma proposta com relação a certo objeto, fabricação de certo equipamento. Pois bem, a data de elaboração da proposta, o custo de fabricação era 1. Pois bem, digamos que essa proposta aqui seja a vencedora da licitação, seja celebrado o contrato, seja dado início à sua execução e tenha sido ultimada a execução do objeto. Pois bem, e aí finalmente a administração efetua o recebimento do objeto. Pois bem, deve incidir o índice de reajuste, veja o que diz a parte final da lei. Adimplemento de cada parcela. O reajuste vai incidir quando? Vai incidir quando? Entre a data de elaboração da proposta na licitação ou a data de elaboração do orçamento a que essa proposta se referir e a data do efetivo cumprimento da obrigação pelo contratado, houver variação nesse custo da execução do objeto do contrato. Então, para manter incólume o equilíbrio econômico-financeiro, deve ser aplicado o índice de reajuste, o critério de reajuste, que já estará, portanto, definido no próprio edital da licitação. A gente vai voltar com mais calma mais adiante essa matéria. Seguindo aqui, inciso 13, bem tranquilo, limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas. Inciso 14. Condições de pagamento, prevendo a prazo de pagamento não superior a 30 dias, contados a partir do final do período de adimplemento de cada parcela. Então essa é a regra, pessoal, geral da lei, embora a gente saiba que no dia a dia seja muito inobservada, violada pela administração, entre a data do cumprimento de cada parcela do contrato e a data do efetivo pagamento, deve transcorrer no máximo um período de 30 dias. B. Cronograma de desembolso máximo por período em conformidade, agora sim, com a disponibilidade de recursos financeiros. Então, a administração deve informar qual será efetivamente o valor máximo de caixa que ela terá disponibilidade para cada período relativo à execução do contrato. C. Outra figura, pessoal, relacionada diretamente ao equilíbrio econômico financeiro. Critério de atualização financeira dos valores a serem pagos desde a data final do período de adimplemento de cada parcela, olhem só, até a data do efetivo pagamento. Então, aqui voltando, pessoal, para esse nobre exemplo aqui, com relação ao reajuste, sabemos que o reajuste, então, ele tem por parâmetro a data de apresentação da proposta, vamos colocar aqui, reajuste. A data de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir até a data do adimplemento da parcela pelo contratado. Então, se for o caso,
incide o índice, o critério de reajuste entre esses dois momentos. Friso de novo, pessoal, que a diferença é essencial para a gente entender a matéria. Reajuste incide quando se configura uma variação no custo para a execução do objeto do contrato entre a data de apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se vincula e a data do adimplemento da parcela pela administração. Pois bem, uma vez, pessoal, cumprida a parcela do contrato, ou até mesmo às vezes o objeto do contrato como um todo, a partir daqui, entre o cumprimento, adimplemento e o efetivo pagamento pela administração, vai incidir o quê? Vai incidir a nossa atualização financeira, também chamada de correção monetária. É isso que está previsto aqui, nesse dispositivo do artigo 40. Vou ler novamente. Critério de atualização financeira dos valores a serem pagos desde a data final do período de implemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. Essa figura, pessoal, creio conhecida de boa parte de vocês, a atualização financeira ou correção monetária tem por finalidade fazer o quê? Combater o fenômeno inflacionário, recompor o poder aquisitivo da moeda quando ele sofre alguma redução em virtude da incidência do fenômeno da inflação. E é por isso que ela incide, a contar não da data de apresentação da proposta, mas do cumprimento da obrigação, seja total, seja parcial, até a do efetivo pagamento pelo poder público. Seguindo aqui, de compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamentos. Ou seja, pessoal, o edital, no que toca às condições de pagamento, deverá prever compensações financeiras a favor do contratado, eventuais penalizações a favor do contratado, em virtude de atrasos de pagamento pela administração. E aí, do outro lado da moeda, eventuais descontos a favor da administração quando ela antecipa, quando ela paga efetivo pagamento antes da data inicialmente fixada. E aí, exigência de seguros quando for o caso. Ou seja, isso aqui não é uma cláusula de menção obrigatória, vai ser, obviamente, quando, no caso concreto, houver a exigência de seguro. Vamos aqui na sequência, estamos próximos já ao final do artigo 40, inciso 15. Instruções e normas para os recursos previstos nessa lei. Os recursos orçamentários, e é isso que se refere o nosso inciso 15. 16. Condições de recebimento do objeto da licitação. Na verdade, pessoal, se recebe o objeto do contrato, que nós sabemos é celebrado com base na licitação. Nós vamos analisar essa matéria lá no capítulo 3, mas só para não deixar em branco, é nos artigos 7.13 e 7.4 da lei que eu tenho regulação do recebimento. Eu tenho duas modalidades de recebimento, o recebimento provisório e o recebimento definitivo. No provisório, simplesmente a administração atesta que o objeto foi executado. No recebimento definitivo, a administração declara que o objeto foi adequadamente executado. E aí, para dar um parâmetro bem claro para o nosso contratado, essas condições de recebimento, tanto no caso do recebimento provisório como definitivo, já devem constar do próprio edital. Inciso 17. Outras indicações específicas ou peculiares da licitação. Outra cláusula em aberto, a exemplo daquela que consta no final do artigo 38. Vamos aqui agora, pessoal, para os parágrafos ainda do nosso artigo 40. Parágrafo 1º. O original do edital deve estar datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, artigo 38, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas para sua divulgação e fornecimento aos interessados. Então, bem tranquilo, né, pessoal? Nada demais. O original do edital, devidamente rubricado, deve constar nos próprios autos do processo de licitação. E, evidentemente, de aí será possível extrair-se cópias integrais de todo o edital ou apenas
seus pontos mais importantes para todos os interessados. Pois bem, vamos aqui no parágrafo 2º. Ele declara que constituem anexos do edital dele fazendo parte integrante. Inciso 1. O projeto básico e ou executivo com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. Vamos ler certo, né, pessoal? Esse e ou aqui. Bom, se vier uma questão literal, é o que diz a lei. O projeto básico e ou executivo. Mas nós sabemos que esse ou está errado, no sentido que não pode ter o projeto básico ou executivo. Tu sempre tem que ter o projeto básico. E, além dele, pode ou não ter o executivo. Essa leitura rápida dá a entender que poderia a administração ter apenas um e outro. Um ou outro, quando nós sabemos que o projeto básico é indispensável. Inciso 2. Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. Mais um elemento, né, pessoal, para o controle financeiro orçamentário do futuro contrato administrativo. Aqui está, pessoal, a previsão que assegura que todo contrato administrativo é de adesão. A minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o licitante vencedor. Vejam que, mais uma vez, pessoal, é uma redação que dá a entender que o vencedor da licitação tem direito à celebração do contrato. O contrato a ser firmado, mas não é esse, infelizmente, o entendimento dominante, pelo menos na esfera jurisdicional. E aqui o inciso 4. As especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação. Pois bem, praticamente aqui, fechando o nosso artigo 41, bem tranquilo, parágrafo 3º, depois o parágrafo 4º, e aí chegamos já quase no término dos elementos de menção obrigatória do edital. O parágrafo 3º simplesmente traz uma definição. O que se considera como cumprimento de obrigação? Olhem só. Para efeito do disposto nesta lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como, aqui está, qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança. Então, pessoal, vai se considerar cumprimento de obrigação simplesmente qualquer atividade do contratado a que esteja vinculada à expedição de um documento de cobrança a seu favor contra a administração. Pois bem, seguindo aqui, o nosso parágrafo 4º, ele dispensa alguns elementos dos incisos, 2 elementos, do caput do 40, nessa hipótese, nas compras para entrega imediata. O que se considera entrega imediata para os efeitos da lei? Aqui está. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega de até 30 dias da data prevista, olhem só, para a apresentação da proposta, poderão ser dispensadas. Então, muito cuidado, pessoal, que eu sei a 86693 é uma lei pesada e é normal a gente cair no detalhe. Então, a compra para entrega imediata, se tu ler rápido, tu vai dizer 30 dias não é imediato, mas é imediato não a contar da celebração do contrato, e sim da apresentação da proposta no procedimento de licitação. Pois bem, o que poderá ser dispensado, então, nessa hipótese? Compras para entrega imediata, nos termos definidos aqui no dispositivo. Vejam só, o disposto no inciso 11 desse artigo. Aí eu transcrevi aqui, mas não vou proceder novamente à leitura, só para nós ter bem claro o que pode ser dispensado, a incidência do critério de reajuste. Da mesma forma, o que poderá ser dispensado? A atualização financeira a que se refere a linha C do inciso 14 desse artigo, correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a 15 dias. Então vejam só, sem entrar em críticas quanto à própria lógica desses dispositivos, me limitando à literalidade da lei, então efetivamente ela dispensa, ela declara
que a administração poderá dispensar tanto o critério de reajuste como o índice de atualização financeira, desde que, nesse caso, entre a data do cumprimento da parcela do cumprimento do contrato e a do efetivo pagamento, não seja ultrapassado o período de 15 dias. Pois bem, com isso nós fechamos aqui o nosso artigo 40 e vamos para o artigo 41 da nobre 86693. Vou parar aqui nesse ponto para a gente não quebrar a explicação e aí nós vamos tratar na próxima aula inicialmente do artigo 41, que trata da impugnação administrativa do edital. Obrigado a todos e até lá.